E como que você enxerga, olhando para o processo de discovery, né? Basicamente, que você falou que cada um desses times está atuando, né? E tem seus processos autônomos aí dentro do dia a dia. Como que você enxerga a área de CRO dentro desse processo de discovery? Beleza. Cara, você comentou na sua fala uma coisa bem interessante sobre ferramentas para suportar os times de produto, né? Eu acho que a ideia é basicamente essa mesmo. Então, CRO não é uma área para a gente, o CRO é uma ferramenta de trabalho para todos os times de produto. E aí, quando eu penso no processo de Product Discovery, acho que o Vitão vai conseguir falar melhor que eu vejo como um processo de a gente diminuir incertezas em relação à solução que a gente vai desenvolver ali no processo de Product Delivery, né? Então, sendo um processo de diminuir incertezas, ele é basicamente uma série de análises, métodos de pesquisa, tomadas de decisão. Então, é uma série, um grupo de coisas desse tipo para a gente diminuir incertezas. E aí eu vejo que CRO, dentro do processo de Product Discovery, é uma dessas ferramentas de diminuir incerteza. Então, pensando pelo lado de UX, né, que é onde eu trabalho, o teste AB, que é a nossa principal maneira de usar a estratégia de CRO, é um método comportamental quantitativo, né? Então, é um dos métodos que a gente usa. Idealmente, precisam ser vários métodos para diminuir essas incertezas sobre o produto, mas o teste AB é um comportamental quantitativo. O que isso significa? Significa que, primeiro, comportamental, eu apresento uma solução para as pessoas e vejo como elas se comportam em relação a isso, e quantitativo, porque eu faço isso em escala, né? Eu penso em números, em estatística, penso em taxas. Então, dentro dos métodos de pesquisa que a gente usa para fazer essa diminuição de incertezas, CRO e teste AB é um desses métodos, e a gente consegue falar de outros vários aqui, mas idealmente ele se amarra com outros métodos de pesquisa, outros métodos de Product Discovery para a gente conseguir, juntos, enquanto time, falar, gente, a solução que a gente vai construir é essa e vamos começar por aqui. Então, eu vejo que, como que eu vejo que a área de CRO trabalha dentro do processo de Product Discovery. Primeiro, junto com outros métodos de pesquisa, né, com outros métodos de Product Discovery, e vejo que com o objetivo de diminuir incertezas dentro do processo de escolha de uma solução, né, tomada de decisão. Pô, bacana. Antes de passar até para a Toque, para ouvir um pouco deles, eu vejo você também um pouco sobre, então, essa questão do quali, né? E de onde que o CRO pode contribuir para esses projetos de pesquisa. Então, dentro desse fluxo, né, de descoberta, como que funciona essa relação entre a pesquisa e depois essa validação, né? Gerar essas evidências depois dos clientes? Beleza, cara. Essa é uma boa pergunta, porque quando eu falo que um teste AB, né, eu estou falando do teste AB porque é a nossa principal estratégia de CRO. Mas CRO como um todo, quando eu falo que ele é um método de pesquisa quantitativo, né, quando eu olho o comportamento de pessoas em escala, é, ele é um método só, né, e comentei que ele se amarra com outros métodos. Idealmente, no processo de Product Discovery, a gente precisa conciliar tanto os métodos quantitativos e métodos qualitativos. E aí, na comunidade, geralmente a gente fala que o quantitativo mostra para a gente o que acontece, e o qualitativo é por que aquilo acontece. Então, o quantitativo entrega para a gente, normalmente, estatísticas, né, número, taxas, e o qualitativo entrega para a gente histórias, modelos mentais, razões das coisas acontecerem. É, Dentro de um projeto de pesquisa qualitativa, só a estatística que o teste AB me devolve não soma, né? Então, é um método quantitativo. Mas, quando eu penso que, para fazer um método qualitativo, por exemplo, uma entrevista em profundidade, um grupo focal com pessoas, eu preciso recrutar essas pessoas, CRO consegue me ajudar em estratégias de recrutamento, né? Então, eu preciso, quando eu vou falar, por exemplo, de um grupo focal para pensar na minha interface de página de produto, por exemplo, eu preciso me perguntar primeiro quem são as pessoas que eu gostaria de falar, quem são as pessoas que são importantes que falem para mim sobre o que elas pensam ou como elas interagem com aquilo. E eu consigo pensar em CRO de várias maneiras, a gente pode pensar em alguns exemplos juntos aqui, de como recrutar essas pessoas, né? Então, quem são as pessoas que eu consigo falar? Então, como o CRO é uma estratégia de que eu consiga estudar comportamentos em escala, se eu estiver olhando para um comportamento específico, então, um determinado comportamento de interação nas fotografias de produto, por exemplo, eu consigo recrutar essas pessoas para eu falar qualitativamente delas.
com elas, né? Então, como o CRO contribui para projetos de pesquisa qualitativa, eu vejo que principalmente falando de recrutamento, para eu conseguir conversar com as pessoas certas e conhecer as histórias certas para compartilhar com o meu time de produto. Legal, bacana. E tem algum exemplo que você gostaria sobre a área dessa parte de quality, de recrutamento, ou de, por exemplo, de fazer teste de novas funcionalidades, que você acha legal de comentar aí nesse sentido, de como que funciona, né, a ferramenta no processo? Legal. Tem um método que a gente usa bastante, olhando para a estratégia de novos produtos, novas funcionalidades, que a gente chama de fake door, que é um teste que, se você procurar no Google, eles falam que é o MVP antes do MVP, né? Como funciona. Você põe uma funcionalidade na sua interface, que ainda não existe, para você testar quantas pessoas que passam por aquele fluxo se interessam por aquela ideia de funcionalidade. Então, imagina, por exemplo, que eu estou falando de um novo método de pagamento, que uma das perguntas que eu preciso me fazer enquanto time de produto quantas pessoas têm interesse de usar esse novo método de pagamento. Então, eu consigo fazer isso de várias maneiras. Eu poderia, por exemplo, mandar um formulário para uma base e perguntar isso para as pessoas. E uma outra maneira que a gente faz bastante é usando o Fake-Door, que é colocando na interface, né, como se a gente tivesse aquele novo método de pagamento, entendendo quantas pessoas clicam ali. E aí eu consigo aliar isso com o método qualitativo de recrutamento, né? Então, eu posso falar, ainda não temos esse meio de pagamento, mas a gente gostaria de conversar, por exemplo, e pedindo o e-mail das pessoas ou o contato para a gente recrutar algumas pessoas e conversar. Então, por que elas usam, quando elas usam, como elas usam aquele meio de pagamento, em que outros lugares elas usam, que são perguntas qualitativas para conversar com as pessoas certas, e eu posso usar a CRO para fazer isso. A gente usa isso aqui na Centauri, é bem legal, cara, é bem rico. Bom, bem bacana. E, Arícia, aí pela TOC, né? Como que hoje vocês enxergam a imersão, né? Toda essa parte de discovery e como que CRO aí pode contribuir nessa Cara, parte eu do processo vejo de muito pagamento? como um facilitador para a gente, né? A gente começa a aprender mais também sobre o nosso cliente com os dados que a gente vai pegando, né? Eu vejo muito como a gente tem as métricas, tem a imersão, a gente vai vendo que às vezes tem coisas que a gente quer implementar dentro do site, mas não necessariamente é aplicável para o que a gente precisa, não é o que o cliente quer. A gente faz bastante intenção de uso também na nossa plataforma para a gente entender se faz sentido a gente implementar algumas features, não só porque o mercado aplica, mas também se faz sentido para o nosso cliente. Eu acho que o CRO em si ele tem várias coisas que conseguem agregar e ajudar a gente de uma forma geral. Nos nossos testes, a gente começou a perceber bastante que coisas que a gente queria aplicar, o nosso cliente em potencial ele é bem diferenciado, então ele tinha algumas atitudes que a gente via, nossa, mas não é isso. E isso é muito utilizado no mercado, mas por quê? Então a gente começou a entender na jornada dele por que ele não aceitava aquilo que a gente estava tentando implementar. Então, assim, com os dados que a gente consegue pegar, com a imersão que a gente tem do suporte de vocês hoje, a gente tem bastante dados, bastante riqueza para conhecer mesmo e ver o que faz sentido ou não da gente aplicar para o cliente como um todo. Ah, bem legal. Você consegue lembrar assim de cabeça algum exemplo legal aí dessa questão de estudo, de funil, de alguma coisa que vocês viram? Cara, a gente faz bastante teste em PDP para a gente entender, a gente tem aumentar a conversão, né, na nossa PDP, então a gente faz bastante teste de posicionamento de funcionalidades que já existem hoje, de iniciar funcionalidades, então eu acho que lá a gente tem um experimento muito legal do que a gente aplica e ver realmente o que funciona, o que não funciona. A gente pode ver em vários e-commerces que às vezes tem meio que um padrão do que colocar dentro de uma página. E às vezes, para a gente não, a gente sai um pouco fora da caixa disso. Tem coisas que a gente aplica de forma diferente ou não aplica porque não fazem sentido. A gente fez também um teste recente de um carrinho que a gente aplicou. A gente fez um teste 100% dele. A gente teve uma experiência total diferente do que a gente almejava, mas também foi por muito uma questão da gente fazer um teste único do carrinho e não fragmentar aquilo. Então, a gente, além do que a gente tem de teste, a gente vai aprendendo muito no dia a dia, né? Tipo, como melhorar também as nossas experiências de teste, como utilizar melhor a ferramenta que a gente tem, como analisar os dados que a gente capta dos clientes. Acho que tem muito
formas da gente aplicar isso, e a gente tem feito diversos testes que têm trazido retornos tão positivos e também negativos para a gente, né? A gente consegue ver os dois lados, nem tudo é perfeito nas hipóteses que são geradas. Pô, bacana, legal. E aí acho que isso até puxa uma outra pergunta, né, que é em relação a isso, que eu acho que é bem legal de falar também para quem está assistindo, né, que é a questão dos desafios, né? Então, para aplicar hoje CRO dentro de produtos digitais, qual que você entende que é o principal desafio aí que tem para funcionar, né, para fazer andar aí a área ou os processos, enfim? É muita gente saber como priorizar, né? O que priorizar, quando priorizar, qual etapa do funil que a gente vai atacar primeiro, se a gente vai atacar muito mais desktop do que mobile, tablet, qual que é o canal, o que a gente está visualizando daquele cliente, né? Então, eu vejo que o nosso maior desafio é esse, a gente conseguir entender qual parte, em vez da gente fazer tipo, um teste de um todo, fazer tipo de features específicas ou de situações específicas para a gente ter um resultado mais rápido e mais assertivo e saber se aquele ponto em si está trazendo um resultado para a gente ou não. Porque às vezes a gente faz por exemplo, de uma feature como um todo, a gente tem um resultado negativo, mas a gente não sabe se foi um botão que a gente colocou de uma cor específica que trouxe aquele resultado negativo, ou se foi alguma especificação da feature que a gente colocou que trouxe alguma coisa para a gente positiva. Então, a gente não tem uma visão unificada daquilo, a gente tem uma visão do todo. Então, eu acho que esse é um desafio para a gente, é saber priorizar e definir quais são os steps do que a gente vai fazer de teste. E adicionando um pouquinho aqui ao que a Ari falou, o teste muitas vezes ele acaba sendo o MVP de alguma coisa que a gente está construindo, Sim. né? E a grande dificuldade de qualquer MVP, e aí não é só para o teste AB, mas qualquer MVP, é definir o que é mínimo, né? Aquilo que é o mínimo viável. Então, acho que esse é um grande desafio, e nos testes também a gente reduzir o tamanho do teste ali e conseguir encontrar algo que seja testável unitariamente e não num todo, numa ideia maior que a gente sempre acaba pensando aí a longo prazo, enxergando aquele horizonte longe, né? E aí trazer isso para algo menor, acho que é um dos grandes desafios aí também no dia a dia, na hora de construir os testes. Vocês têm algum exemplo que vocês poderiam tangibilizar isso, essa questão de um teste que de repente demorou demais ou que não foi exatamente o MVP que deveria ter sido? Vocês acham legal de Eu acho que o que a gente teve de mais recente foi o do carrinho. Eu acho que na ansiedade da gente querer mudar, de querer evoluir tanto naquilo, a gente acabou construindo uma feature como um todo. Então, ao invés da gente fragmentar pelos steps, ou então algumas features, algumas coisas pontuais, a gente fez tudo, e quando a gente colocou ele no ar, os clientes começaram a testar, e a gente viu que o resultado não estava sendo positivo da forma que a gente esperava. Aí a gente ficou naquela, tá, não está sendo performático no quê? Porque para a gente que já está habituada a utilizar e tudo mais, a gente cai naquela, nossa, mas para mim tá tão na cara que é isso. E na real a gente não sabia de fato o que não estava sendo funcional, o que não estava trazendo um retorno positivo. Então a gente resolveu pausar esse teste e aí começar a fragmentar ele para a gente começar a entender step by step o que estaria trazendo de positivo ou negativo naquilo. Legal. Legal. E nessa questão de fragmentação, né? Você fala que o primeiro teste era a página como um todo, né? Você estava fazendo o carrinho como um todo. E aí, fragmentar a ideia de fato de, por exemplo, trabalhar primeiro no cabeçalho, depois falar do resumo do pedido, né? Exatamente. Porque senão você não sabe o detalhe do que está impedindo o seu teste de ser performático, né? De trazer uma conversão maior. E assim eu acho que fica mais fácil de analisar, né? Porque não adianta a gente só fazer os testes e ver no dia a dia como que está sendo, mas depois a gente fazer aquela análise para ver o que realmente teve de retorno, a gente fazer aquela limpeza, ver o que aconteceu no teste, quantas pessoas aceitaram, quantas não, a gente avaliar tudo. Então, acho que fragmentando a gente tem uma clareza maior dos resultados que a gente traz. Bacana. E no final das contas, vocês entendem que para a fragmentação transforma todo o processo. A percepção de vocês é que isso atrasou ou acelerou a entrega final aí do que vocês estavam pensando e almejando? No final, acabou agilizando, né? Porque quando você vai fazer o desenvolvimento de uma feature como um todo, você acaba tendo um tempo de desenvolvimento daquilo, de fazer todos os testes e tudo mais. E quando você fragmenta,
você consegue passar pela esteira muito mais rápido, né? Então, você testou aquela feature, implementou, já está rodando o teste, já está fazendo outra coisa. Aí, enquanto o teste finaliza, você já está implementando aquilo. Então, tipo, são coisas que vão sendo muito mais ágeis, né? Os casos onde a gente evita de construir alguma feature que o cliente não quer, né? Porque a gente vê que no teste não performou, ou a gente consegue pivotar algumas coisas e economizar um grande tempo de desenvolvimento, um esforço aí do time e entregar algo que de repente não era o ideal para o cliente, né? Porque no fim das contas a gente quer colocar ele no centro e entregar aquilo que ele espera, entregar valor para ele, né? Então, quando a gente faz um teste, o teste perde, não é uma derrota. O teste perdido é um trabalho economizado, é um esforço economizado de todo o time de desenvolvimento, né? Se a gente fizesse todos os testes para ganhar, acho que assim dificilmente a gente vai chegar, né, nesse nível e aí não faria sentido fazer teste. Então, um teste que não forma bem, ele é um benefício para a empresa. Acho que esse é o principal ponto de ganho. O Vitão, acho que ficou. Perfeito, né? Às vezes, de fato, a gente gostaria que todos ganhassem, né? Mas acho que, de fato, é uma utopia, né? Essa questão. E Luiz, e dentro da Centauro, na tua visão, quais que você entende, quais são os desafios aí que você entende que são os principais aí para a área de CRO dentro de produtos digitais? Cara, eu vejo alguns desafios, assim, eu consegui pensar em 3 desafios diferentes, assim. Acho que o primeiro de todos é a escala, né? Quando eu penso em CRO em escala, numa estrutura produtizada com vários produtos acontecendo ao mesmo tempo, esse desafio que a Alicia trouxe da priorização é um desafio real, porque quando eu preciso escolher qual teste fazer, eu preciso tomar essa decisão, né? O que é mais importante? O carrinho ali, onde as pessoas estão mais com uma intenção maior, provavelmente, de comprar, ou a minha home, onde eu tenho mais pessoas chegando. Então, se eu sou forçado a tomar essa decisão, eu sou forçado a dizer que um é mais importante que o outro. Mas quando eu penso na estrutura produtizada, que acontece vários testes e várias priorizações ao mesmo tempo, garantir que os times de produto consigam planejar, executar e analisar os próprios testes sem que aconteçam enviesamentos, né? Então, que o teste da home não implique no teste do carrinho, e garantir uma gestão do tráfego para garantir que os testes estejam isolados e uma jornada não esteja impactando na outra. Eu acho que isso é um grande desafio que a gente vive hoje. E junto com esse desafio, eu pensei em a gente conseguir enxergar outras métricas de sucesso que são simplesmente a venda, né? E isso aí é complicado de dizer porque a gente trabalha em e-commerce, né? Tanto eu na Centauro quanto vocês na TOC. E o nosso objetivo, sendo e-commerce, é vender produtos, lógico. Mas pensando que, enquanto o produto digital, não necessariamente o objetivo daquele produto é vender. Então, quando eu penso, por exemplo, numa página de produto, não necessariamente o objetivo dali é a venda, talvez seja a pessoa escolher um produto, que é diferente, né? Então, imagina, eu sou uma pessoa que vou comprar um tênis e abro no meu navegador várias abas ali de lojas diferentes para escolher o tênis. Qual que é a loja que vai me fazer escolher aquele tênis? Que me dá mais informação confiável, eu consigo ler avaliações mais confiáveis, etc. Isso é um sucesso para mim, se eu olho, por exemplo. E aí, se eu vou comprar na loja que me fez escolher, esse é um outro assunto, né? Tá um pouco mais à frente de jornada. Então, existem outros sucessos que vão além da venda. Quando eu vejo um funil macro ali, que no finalzinho a venda, beleza, faz super sentido, e eu consigo fidelizar e ter sucesso nisso. Mas existem outros sucessos que vão além da venda. Eu acho que isso é um desafio que ele é talvez cultural, assim, né? De a gente conseguir pensar nos testes, da estratégia do teste, pensando em outros sucessos, outros tipos de sucesso. E junto com esse desafio, tem um que, e aí, enquanto pesquisador, para mim é bastante caro, que é a questão de a gente conseguir desenhar hipóteses bem antes de fazer o teste, um teste AB ou qualquer outro tipo de teste. Então, a hipótese ela vem antes da escolha do método. Então, assim, olhando para... Normalmente as empresas, principalmente empresas maiores, acabam valorizando muito o teste quantitativo, né? Que fala que tantos por cento das pessoas estão interessadas em fazer tal coisa, ou tantos por cento das pessoas fariam tal coisa. Isso é super valorizado, mas não necessariamente isso é o que responde à nossa dúvida. Então, por exemplo, quando eu estou falando em um fluxo de tarefas, então a pessoa que filtra uma busca para escolher um produto, eu poderia desenhar um fluxo de interfaces para ver se converte mais ou não, mas às vezes um teste de usabilidade me responderia isso muito melhor do que eu fazer um teste AB, por exemplo.
Então, normalmente, assim, quando a gente tem uma operação de CRO acontecendo, normalmente isso vem sendo resposta para tudo, né? Então, putz, tive uma ideia, bora fazer um teste AB disso e ver o que acontece. Só que, na verdade, o que a gente precisa fazer é desenhar uma hipótese, e aí, a partir da hipótese, escolher o melhor método para responder essa hipótese, e aí, eventualmente, um desses métodos vai ser um teste AB. Então, isso conversa muito com o que o Vitão trouxe, que é a questão de fazer micro, né? Tipo, fazer um pequeno. Porque, às vezes, como eu comentei do exemplo do teste de usabilidade, às vezes é uma hipótese tão grande que fala de um fluxo, de um modelo mental, de um passo a passo, de uma tarefa que precisa ser cumprida, que fazer esse desenho do teste AB é quase tão complicado quanto fazer na interface direto no código e colocar isso em produção. Então, não economiza tanto trabalho mesmo. Então, acho que um desafio de CRO, mas não só de CRO, mas de todos os métodos de pesquisa, a gente conseguir desenhar hipóteses e entender, cara, qual hipótese o teste AB ou uma estratégia de CRO responde melhor. Então, ser um pouquinho seletivo, assim. Acho que esses são os principais desafios que eu penso. Pô, legal, bacana. Você consegue pensar num exemplo que é legal de tentar tangibilizar isso para falar de... Se vê na tua cabeça, né, alguma coisa para falar exatamente isso. Tipo, cara, esse aqui é um clássico que tem que ser testado com AB. Ou esse aqui é um clássico que a gente deveria estar falando com o cliente antes para depois avaliar a necessidade de um teste. Não tem Legal. algum... Cara, uma coisa clássica assim que vai para B são coisas que envolvam uma construção da interface sozinha. Geralmente, quando eu estou pensando em um fluxo de atividades, então a pessoa faz isso, depois aquilo, normalmente o AB não é a melhor escolha. Então, por exemplo, quando eu falo de uma página de produto e penso, por exemplo, na organização das informações na página de produto. Então, por exemplo, primeiro vem o preço, depois o botão comprar e depois frete, ou é o contrário. Então, o que faz as pessoas escolherem melhor isso? Geralmente, quando é uma hipótese que conversa direto com a organização de informações de uma interface, normalmente um AB responde bem. Mas, por exemplo, quando eu penso na cor de um botão, por exemplo, não necessariamente é um AB que responde, por mais que seja simples ali, né, mudar a cor de botão. Se eu penso que isso está amarrado com uma série de outros botões no site, com um design system que já está mais construído, normalmente o AB não é a melhor resposta. A gente precisa pensar em outras estratégias. Ou então um exemplo que eu trouxe de usar filtros numa busca. Então, se eu digito lá no site tênis Nike, aí vem uma série de resultados. E eu quiser testar, por exemplo, qual que é a melhor organização de filtros, de eu abrir um filtro, procurar por uma cor ou procurar por um tamanho, normalmente o teste AB não é a melhor solução, né? Porque como eu estou falando de realização de uma tarefa, de um fluxo de tarefas que a pessoa precisa fazer, abrir o filtro, escolher o filtro, apertar OK, olhar a lista, entrar no produto, normalmente um teste de usabilidade seria a melhor resposta e não um teste AB. Não sei, pensei agora nos exemplos aí. Se tiverem mais exemplos, podem trazer. Não, bacana. Legal, vocês querem... Fica à vontade, vocês querem complementar alguma coisa, Vitor, Larissa? Vocês já passaram por alguma situação? Falar que, cara, tipo, esse daqui é um clássico de teste, AB, e a gente tem que fazer, ou que não fazia antes, e a partir de agora vocês estão falando, não, esse tipo de situação a gente tem que testar antes sempre, ou tudo testa sempre, e vamos embora. Acho que o Luiz falou muito bem, né, cara? Assim, tudo tem que ser validado. A gente tem um cinto de ferramentas com várias ferramentas para usar para validar as hipóteses. Uma delas é o teste AB, que está dentro da estratégia de CRO, mas a gente, para outras coisas, como jornada e tudo mais, aí como o Luiz falou muito bem, a gente vai usar outras estratégias como teste de usabilidade e tudo mais, né? Então, acho que, assim, por exemplo, a gente, como a Ari falou, né, a gente testa muita coisa na página de produto ali, onde a gente tenta fazer a hierarquia das informações da forma como fica melhor para o cliente ali, né? E ali a gente testa bastante coisa e a gente tenta validar ali o que converte mais, ou seja, o que faz o cliente estar mais propenso a evoluir nessa decisão de compra dele, nesse fluxo de compra. Acho que o Luiz falou tudo realmente aí, eu só assino embaixo. Legal, bacana. Eu vou fazer uma pergunta aqui que veio da resposta do Luiz, mas que eu acho que é legal de explorar aqui com relação a isso. É a questão da métrica ser venda e do que outras métricas avaliar, né? Então, para gerar aprendizados. Queria ver com vocês têm
algum caso ou algum cenário que vocês falam, cara, isso daqui é muito legal da gente estar uma certa situação que, tudo bem, a gente vai olhar a venda, ok, mas que tem algum outro indicador que faça muito mais sentido olhar, ou que para complementar o processo, enfim, que esse é um assunto que eu acho que ele é bem quente, assim, digamos assim, né? Que tem muitas empresas aí que perguntam sobre isso. Qual que é a visão de vocês É, sobre isso? acho que, assim, claro, tudo depende muito do segmento do produto, da empresa. Cada produto vai ter uma métrica de sucesso diferente e não necessariamente vai ser só uma. De repente, para diferentes etapas da jornada, você vai ter diferentes metas, né? E a métrica de conversão, no geral, principalmente para e-commerce, ela é muito forte, é claro, a venda, né? O cliente que converte mesmo, que converte uma sessão em venda, mas de repente para coisas mais direcionadas, para aqueles testes mais micro, como a gente falou, muito provavelmente a gente vai medir ou a microconversão ali, de quantas pessoas chegaram naquela página versus quantas concluíram a ação que a gente esperava. A ação pode ser uma venda, pode ser preencher um formulário de lead, pode ser clicar em alguma outra coisa, pode ser, enfim, tem N ações que podem ser efetuadas e que cada cenário aí vai ter a sua ação de sucesso. E acho que é muito caso a caso, produto a produto, mas sim, tem algumas métricas aí, como tempo, de repente, na página. Então, assim, para uma página de listagem de produtos, de repente eu preciso saber se o cliente está encontrando o produto que ele espera. Então, eu saber quantas vezes ele usou a paginação, eu saber quanto tempo ele passou naquela página, porque se ele passou muito rápido, muito provavelmente ele viu os primeiros produtos e desistiu, foi embora. E aí, cruzando com outras métricas, eu consigo descobrir isso, né? Então, acho que está muito relacionado a este cenário. Então, assim, cada caso vai ser um caso e vai ter uma métrica, mas não é só venda e não é só conversão. Boa, cara, também concordo bastante com o Vitão, e, por exemplo, abandono também, né? Provavelmente eu posso fazer uma estratégia de produto para diminuir, por exemplo, a taxa de abandono nas minhas páginas de produto, de, por exemplo, pessoas que entram pelo Google. Então, assim, a pergunta que a gente vai fazer é qual é a métrica mesmo, né? Por mais que eu esteja falando de conversão, né? Otimização de conversão, que é levar a pessoa na jornada, tem pessoas que saem, cada etapa da jornada tem uma duração. Então, assim, é massa que a gente não olhe só para o final, assim, senão a gente se cega do resto, né? Então, por exemplo, vou chutar aqui um exemplo. Se eu tiver, por exemplo, pensando em qual que é a melhor foto para um tênis, sabe, de frente, de lado e tal, se eu entender, se eu conseguir ter querer chegar a uma resposta para isso, ou entender qual foto interessa mais as pessoas para elas ficarem na minha página de produto e lerem, ou, por exemplo, rodarem a página para ler avaliações, eu posso estar falando de abandono, né? Eu posso desenhar uma feature pensando em diminuir a taxa de abandono da minha página, ou de bounce, né? Que é um outro tipo de abandono. Aquilo que cada caso é um caso. Precisa pensar na hipótese antes de pensar na escolha do teste, né? Mais uma vez.